gritos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, proclamem com voz triunfal: Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também nós iremos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal: Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. O nome deste lugar é Dominus Flevit, porque significa o Senhor chorou. E é, obviamente, um lugar celebrativo, porque Jesus chorou ao ver Jerusalém. Mas pode ter sido ali, pode ter sido mais para ali, pode ter sido mais para o outro extremo. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos recuperando uma imagem, recuperando um cenário, recuperando uma dimensão, porque a cidade não se moveu 500 metros para lá, nem 500 metros para cá, e o Monte das Oliveiras também não andou 1 quilômetro de lá para cá. A gente está nas distâncias certas, com as visualizações quase corretas, exceto pelo fato do crescimento à volta e pela presença das mesquitas no lugar onde era o grande e suntuoso segundo templo erigido por Herodes. E também todas as demais igrejas, igreja cristã, da Dormição. Aqui você vê a igreja russa de Maria Madalena, toda essa estrutura que era bem rústica e simples num certo sentido, que foi mudada, embora naquele tempo houvesse uma escadaria sofisticada de acesso ao templo, naquela direção lá, acessos diversos, mas aqui é Jerusalém, sempre foi Jerusalém, aqui sempre foi o Monte das Oliveiras, e Jesus estava vindo daquela região de Betfagé, subindo pelo Monte das Oliveiras e avistou a cidade e chorou. Mas não foi a primeira vez que, olhando para a cidade de Jerusalém, Jesus trouxe algum tipo de lamento ou de imprecação acerca da dureza de coração da cidade em relação a tudo que Deus tinha feito no curso de milênios aqui. Ele não estava falando só da sua rejeição, ele estava falando de como praticamente todos os profetas foram rejeitados por Jerusalém. Quase todos os profetas viveram na marginalidade. As pessoas que tiveram acesso ao poder em Jerusalém, em geral, não eram profetas. Profetas dizem o que os reis não querem ouvir, o que a religião não suporta ouvir e o que a aristocracia acomodada não aguenta também ouvir. Por isso, quase todos eles foram seres da periferia.
se relacionavam com gente da periferia ou viviam isolados como ermitões. Quando você lê aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, você vê Jesus dizendo a partir do verso 31 o seguinte: naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia eu terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade eu vos digo que não mais me vereis até que venhais a admitir e a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Passa mais um tempo quando nós nos aproximamos do momento final, quando a gente vai chegando perto daquela hora fatídica de Jesus, com os acontecimentos que o levariam à morte. Ele volta para Jerusalém, vocês sabem de como foi a ocorrência. Ele manda os discípulos irem até um determinado cenáculo, pegassem ali um jumentinho, e o dono do jumento, se viesse a perguntar, que os discípulos dissessem: o Senhor precisa dele. E em assim acontecendo, o homem liberou o jumento, e eles trouxeram o jumento para Jesus, porque era através de jumentos que, por exemplo, alguns dos reis de Israel tinham sido coroados na entrada aqui. Sentado num jumento, a gente fica pensando em cavalo branco. Isso tudo é coisa de romano, ou era coisa de egípcio, ou era coisa do mundo da Ásia Menor, greco-romano. Essa não era uma região de cavalos, os cavalos foram trazidos para cá depois. Isso era uma região de jumentos. Por quê? Porque para subir e descer, carregar esse peso todo, passar por lugares estreitos, debaixo de árvores e arbustos, o jumento era um animal muito mais adequado para a locomoção local. De modo que era nobre usar o jumento, não era todo mundo que tinha e possuía um jumento, era uma mobilidade de natureza urbana que não era para todos e nem era para ele, que andava a pé. Por isso ele pediu emprestado e forraram o jumento para que ele se assentasse, e ele desce o Monte das Oliveiras para entrar no templo. E é aqui nessa descida que há uma aclamação popular extraordinária, porque não era a primeira vez que ele tinha estado no templo, ele tinha estado algumas vezes antes pregando, curando, fazendo milagres, de modo que a população toda de Jerusalém ficou alvoroçada. E aquele sentar no jumento para entrar no templo dava um ar de natureza messiânica, e ele foi proposital na construção da cenografia, na construção da teatralidade da entrada, da visualidade da entrada, da impressão que ele pretendeu causar ao assim fazer. Só que quando nós lemos mais adiante, no texto
que nós já encontramos também em Lucas, aqui no capítulo 19, verso 41, após a entrada triunfal, que começa no verso 28 do capítulo 19, se diz o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E esse lugar acabou que foi extremamente bem escolhido pela Igreja Católica, porque é um dos lugares com a vista mais próxima e mais ampla da cidade. Ninguém pode negar que não houve um extremo bom gosto na escolha do lugar, e no qual se pôs o nome de O Senhor Chorou, Dominus Flevit. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, o que te pode trazer paz, Jerusalém, a tua existência mudaria, a tua história mudaria. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eu tenho um livro chamado Viver, Desespero, Esperança, dentro do qual há um capítulo que eu, na minha juventude, eu escrevi aquele livro com 21, 22 anos de idade, aquele afã quase cabalístico de discernir as filigranas do que estava oculto aos sentidos gerais e que se baseia nas chamadas 70 semanas do livro de Daniel. E eu, naquele afã juvenil, fiz um trabalhinho até interessante, considerando a mente recém-convertida. Eu tinha só 3 anos de conversão, de um garoto de 21 anos de idade que se sentia um homem, porque eu nunca me senti outra coisa a não ser um homem adulto. E aí eu peguei as 70 semanas, zerei as 70 semanas desde o período no qual Ciro deu a ordem para que o povo de Israel voltasse para sua terra, 520 e poucos anos antes da vinda de Cristo, da nossa era, e fiz a conta, porque vocês veem ali nas 70 semanas que há uma interrupção na 69ª semana, há uma parada de contagem, há um hiato, há um gap. E por incrível que pareça, você vai fazendo todas as contas, e eu me servi de um calendário de uma quantidade enorme de livros e de enciclopédias para ir calculando aquilo. Levei umas semanas fazendo aquele trabalho minucioso, pedi ajuda do meu pai, era também um trabalho matemático, muito chato, preciso. Mas o fato é o seguinte, certo ou errado, a conclusão que eu cheguei era que esse dia que Jesus fala a respeito aqui, eu estou um pouco distraído porque tem muito movimento e vamos tentar ficar atentos. O dia acerca do qual Jesus fala aqui, quando ele diz: hoje isto está oculto aos teus olhos, caía exatamente naquele dia que se completava a 79ª semana. Eu levei um susto.
Como eu disse, eu não tenho nenhuma possibilidade, eu nunca mais voltei àquilo. Eu não tenho nenhuma possibilidade de fazer garantias absolutas disso, mas na exaustão daquele trabalho, aquele era o dia e parecia ser extremamente forte. A afirmação de Jesus está dizendo: isto, porém, hoje está oculto aos teus olhos, até que tu venhas a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, quando esse véu te será tirado. Paulo, como eu já disse a vocês, nunca teve ilusões acerca de Jerusalém. Vocês vejam que ele foi educado aqui aos pés de Gamaliel. Estevão, cuja morte o perturbou imensamente, porque vocês lembram que deixaram as vestes dos que apedrejavam Estevão nas mãos de Paulo. Ele era figura eminente, autoridade dos sumos sacerdotes para perseguir cristãos, obrigando-os a blasfemar, matando alguns deles, encarcerando outros. Ele realizou coisas impensáveis. Aquele homem que depois veio a ser a principal testemunha gentílica do nome de Jesus. E ele também, dizem os historiadores, era primo de Barnabé. O que o perturbou imensamente quando ele viu o primo dele, igualmente super bem educado na lei e na teologia judaica, se converter. E não só se converter, se despojar de bens, vender propriedades familiares e doar à igreja, que àquela altura não saiu de Jerusalém, ficou em Jerusalém aproximadamente 8 anos, sem se dignar a ir ali, a Judéia, a Samaria, onde a gente esteve, estilo, tudo pertinho, mas eles caíram logo num espírito de seita, de ensimesmamento, e não foram. Paulo, quando viu a resistência de Estevão, a conversão de Barnabé, se perturbou profundamente e decidiu que ele não ficaria em Jerusalém. Ele entendeu logo que Jerusalém gerava para a escravidão, gerava para a morte. Que era o que Jesus estava dizendo: qual o profeta que vai morrer fora de Jerusalém? Digam para Herodes que eu não vou parar agora, que ele não se preocupe, porque eu sou profeta e nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jesus olha para Jerusalém e o olhar dele não é aquele olhar de embevecimento. Oh, Jerusalém, se ajoelhar, beijar as pedras. Não, ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, nos diz: esta Jerusalém visitável, religiosa, só gera para a escravidão, só gera para a morte. Não poderia ter havido profecia mais exata, em todos os sentidos. Primeiro, porque logo depois ela ficou deserta, foi cercada por Tito no ano 70 da nossa era e totalmente destruída. Depois ela se transformou numa cidade pagã romana, a Hélia Capitolina, onde no lugar do templo se colocou estátuas de culto pagão para adoração durante muito tempo. A resistência judaica com Áquiva, ou Aquiva, que veio lá de Tiberíades tentando resistir, foi abafada, e dali em diante os judeus perderam a esperança de retornarem para cá e se dispersaram definitivamente por quase 2000 anos, e o que houve foi uma sucessão de tomadas e de conquistas até o século VII da nossa era, quando surgiu o advento do islamismo e se construiu aquela mesquita que está ali, que tem 1.300 anos de idade, essa mesquita de El-Aqsa.
que é mais antiga do que o Domo da Rocha. É esplendoroso por causa da abóbada, mas do ponto de vista cultico, ritual, tem muito menos importância para o Islã, é muito mais um monumento, porque o lugar onde eles adoram é ali, na mesquita de Al-Aqsa, onde eles dizem que Maomé veio, depois de morrer, cavalgando o seu cavalo espiritual, veio até ali e deixou uma porção da sua barbicha. Vocês vejam como tudo é muito interessante. Deixou, que está num cilindro que ninguém abre, parece bem coisa de religião. Está aqui dentro, mas ninguém pode ver. E que se tornou o terceiro lugar de culto mais importante do mundo islâmico. E a profecia de Jesus se cumpriu exatamente na risca. Paulo diz depois, em Romanos, no capítulo 11, exatamente a mesma coisa. Que Jerusalém seria pisada por todos, até que o tempo dos gentios, esse aeon dos gentios, se completasse. E que então se cumpriria a profecia de Isaías. Isaías disse que tinha sido posto um véu de obscurecimento de entendimento, até um dado tempo e um dado dia, quando o véu seria tirado. E aí, de repente, todas as consciências se clarificariam e entenderiam, e chegaria esse dia no qual se dirá: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Significa dizer o quê? Que não se deve anunciar o Evangelho para os que habitam em Jerusalém? De modo nenhum, porque a ordem de Jesus foi essa: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. A igreja que ouviu isso, os apóstolos, entraram num estado de mentalidade de seita durante 8 anos, aproximadamente. Foi a perseguição que decorreu depois da morte de Estevão, diz Atos no capítulo 8, que os dispersou. A palavra grega usada é semeou. Eles foram semeados pela perseguição. Aí foi quando desceram a Samaria e pregaram a primeira vez, e o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Aí tem toda aquela história, olha, Samaria recebeu o Evangelho e o Espírito Santo. Aí vieram para confirmar aqui com Tiago, irmão de Jesus. Veja como é muito fácil um movimento virar um concílio travado, fixo. 8 anos depois já estavam tendo que vir se reportar a uma autoridade religiosa. Vocês vejam que loucura, eles tinham dado com Jesus 3 anos e meio, bastou, e viram aquele anarquismo do reino de Deus em Jesus, para lá e para cá, acolhendo a todos, recebendo a todos, mas basta 8 anos de ensimesmamento que o Espírito Santo se derrama sobre os samaritanos, mas eles têm que vir perguntar se está certo ou não está certo. É só depois dali, também movido por perseguições, que eles vão adiante até que eles chegam a Antioquia, aonde uma comunidade muito melhor do que a que estava aqui surgiu, sem os vícios jerusalêmicos, sem as hibridizações que Tiago admitiu criar com os sacerdotes do templo, como diz Atos capítulo 6, verso 6, porque muitos sacerdotes obedeciam à fé, eles acharam que aquilo era uma coisa extraordinária, dava um status a eles. E por isso, por serem tão bem recebidos durante um certo período pela classe sacerdotal, eles se acomodaram e foram ficando.
Nós temos que ir adiante, porque o tempo hoje está corrido, eu prometi que ia falar bem brevemente aqui, nós temos que descer para o Getsemane, mas eu só queria que vocês guardassem isso. Quantos de vocês já não fizeram parte de alguns movimentos que nasceram com tanta leveza, alegria, e logo depois de um tempo, alguém começa a ser o dono da palavra, aí depois já começam a chamá-lo de pastor mó, aí depois ele é chamado de bispo, depois ele é chamado de apóstolo, depois ele é chamado de arcanjo, depois ele é chamado de Senhor meu Deus, de coisas do gênero, porque a perversão é simples. Olha, não tem nada que se perverta com mais rapidez do que o espírito religioso. Nada. Até o espírito político demora mais tempo para criar cultos idolátricos. Mas o espírito religioso faz isso rapidinho. O que nós não podemos esquecer é que nós somos discípulos de Jesus. E ele disse, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. A contradição é que ele morre em Jerusalém e manda os discípulos pregarem aqui, ali e além. Mas eles ficam aí e 8 anos depois já se tornaram o oposto do que Jesus tinha dito que ele era. Ou seja, eles queriam, tudo que eles queriam era validação, afirmação, confirmação e segurança que viesse das autoridades religiosas de Jerusalém. Guarde isso no seu coração. Por exemplo, eu criei um movimento há 14 anos atrás chamado Caminho da Graça no Brasil. De 3 em 3 anos eu tenho que dar uma paulada, porque eu já vejo alguns idiotas querendo virar bispos do negócio, para lá e para cá, e eu não tenho problema, eu dou no meio da cara mesmo. Vai pegar teu rumo em outro lugar, aqui não. Enquanto eu viver, não será assim. Eu não serei isto para vocês e não deixarei que ninguém se torne isto para vocês enquanto eu viver. Porque eu sei como isso funciona. Eu já vi tanta coisa linda se estragar rapidinho. Porque esse egocentrismo associado ao culto a Deus promove as síndromes luciferianas e os autocentrismos mais rápidos que a gente possa imaginar. Não se esqueçam, nós somos discípulos da periferia. Nós somos discípulos de um mestre que nunca teve lugar na centralidade das coisas. De modo que quando as pessoas dizem de mim, eu já fui o centro de coisas no Brasil durante 30 anos. Todo mundo sabe disso. Nada acontecia no Brasil que não passasse por mim. Mas minha alma estava morrendo. Chegou uma hora que eu disse, ou eu saio daqui ou esse negócio me mata. E eu tive que sair pela via de uma catástrofe, graças a Deus, para adquirir essa liberdade extraordinária que eu tenho hoje. E não tem um dia que eu não receba um monte de apelos de pessoas que digam, Caio, isso tudo é teu. Se você fizer assim com o dedo, volta tudo. E eu digo, Deus me livre. Eu quero morrer em estado de rejeição. Porque a única garantia que eu tenho, de pelo menos em relação a mim e aos que me veem e ouvem, poder adiar essa perversão petrificante, engessadora, fixadora e arruinadora do espírito livre do Evangelho. Que o Senhor nos ilumine, que essa palavra singela e simples fique no nosso coração e que nós não nos esqueçamos dela para nós mesmos e nem para outros. Ontem, anteontem, eu não sei que dia foi, há uns 4 dias atrás, uma pessoa que está aqui entre nós me disse, eu queria abrir um grupo do Caminho da Graça na minha cidade. E eu já te conheço há 30 e tantos anos. Eu falei, eu sei que você me conhece há 30 e tantos anos, mas ano não conta aqui. Há quanto mais tempo o cara me conhece, mais fácil é para ele se enganar a respeito do assunto.
Você vai ter que entrar de novo, aprender a coisa inteira, tudinho. Esquece o que você me ouviu falar. Não tinha nada errado, mas o modo como vocês me ouviam era diferente. E o modo como vocês me ouvem hoje é um outro modo. E a desinstalação que foi provocada propositalmente pelo Espírito de Deus, com a anuência consciente do meu espírito, é o que de mais saudável na minha vida aconteceu até hoje, e enquanto Deus me der vida, eu espero que a gente não vire uma igreja de Jerusalém que recebe poder do Espírito Santo para pregar aqui, ali e além, e não quer sair daqui porque encontrou um conforto que acabou sendo paralisante. Guardem isso no coração e vamos seguir adiante. Vamos lá.